Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus por termos chegado aqui na casa do Senhor e juntos poder louvar o Senhor, nosso Salvador, cantar louvores, bendizer o seu nome que nos salvou eternamente. Vamos curvar nossas cabeças e assim iniciar o culto com uma oração. Senhor, nessa noite nós te agradecemos por sua grande misericórdia em nossas vidas, o perdão dos nossos pecados por meio do sangue do Teu Filho, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Te agradecemos, meu Pai amado, pela nova vida em Cristo. Te agradecemos pela grande esperança que temos de ter o Senhor, Deus, ao nosso lado para sempre no lar celestial. Mas também, ó Deus, te agradecemos porque dia a dia o Senhor está presente conosco. Nós te pedimos em especial que nessa noite a Tua palavra seja pregada no nosso coração e que os nossos pedidos estejam sempre de acordo com a Tua vontade. Fica conosco e nos perdoa. Tudo isso nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar cantando o hino de número 314 do cantor cristão. Estou seguro. Descansando
os irmãos se posicionem de pé. Vamos abrir a Bíblia para Filipenses, capítulo 2. Iremos dar continuidade à leitura em que o pastor está fazendo a exposição do livro de Filipenses. Do versículo 25 ao versículo de número 30. Filipenses 2, do 25 ao 30. Eu mesmo farei a leitura, e após a leitura eu vou convidar o irmão Newton Magalhães, que nos eleve a Deus em oração, agradecendo por sua palavra. Diz assim, a partir do versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiros no combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém? Amém. Oremos com o irmão Newton. Amado Pai que está no céu, graças te damos mais uma vez, agradecido ao Senhor pela leitura da sua palavra. Obrigado, Pai Santo, pelo culto que vamos ter, que tudo possa ser feito de conformidade com o Senhor quer. Abençoe a mensagem que o pastor vai trazer, Deus querido, para a edificação da nossa vida espiritual. É o que te louvo, agradecido ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar-se. Vamos ainda cantar mais um hino, antes de passarmos a palavra ao pastor. 324 do cantor cristão. Refúgio verdadeiro. No poder de Cristo, o Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Não posso duvidar.
passaremos para a exposição com o pastor Wellington. Boa noite, meus amados. Aqueles que podem, eu os convido a se colocar em pé. Vamos ler novamente a palavra de Deus, mas eu vou fazer menção versículo 30, Filipenses capítulo 2, e a partir do versículo 30. Aliás, só tem ele, né? É o finalzinho. Muito bem. Diz assim a Escritura: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua graça em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos em sermos chamados Teus filhos. Nos ajuda a honrar e a glorificar o Teu nome, que é eternamente santo. Pedimos a Sua bênção sobre nossas vidas. Nos dá graça para sermos fiéis e obedientes ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é que oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Para alguns, né, aqui da nossa igreja, foi um pouco difícil. Desde ontem estamos envolvidos, né, com assim, o sepultamento do nosso irmão Silas. Ontem nós estávamos fazendo uma visita e até a dona Carmen estava conosco, e depois eu disse: Rosa, vou para casa, Rosinha, eu preciso dormir, eu estou tão cansado. E aí, meus amados, eu apaguei, mas de repente eu acordei, era perto do que 11h30, pois telefone tocando, mas não acordei pelo telefone não. A irmã, faleceu o irmão Silas. Aí eu disse: vou lá, estou aqui. Pastor, eu já tirei muitos irmãos assim, corpo de irmãos, né? Pastor, é um dos primeiros que aviso, né? Papai e mamãe faleceu. Já fiz isso com vários irmãos. E ainda estava lá o corpo do irmão Silas, né? E a família ainda chorando. E o corpo chegou. Que horas aqui na igreja, Márcia? 7h15. Tu está aqui desde esse horário? 6 horas. Desde 6 horas, Márcia. Coitada, né? Mas fizemos o culto, né? Assim, ao Senhor nosso Deus. Sepultamos ele às 4 horas, o corpo saiu daqui 3 horas, olha que era perto das 5 já, mas tinha muita gente lá para ser enterrado. E eu fiquei surpreso, porque agora estão colocando aqueles gavetão, assim, olha, mas no chão não, tudo na gaveta, né? Pelo menos os que estavam lá, né? Mas assim, né, agradeço a Deus, né, pela vida do nosso irmão Silas. Como eu estava falando, foi uma das bênçãos que Deus me deu, né? Tem algumas bênçãos do ministério que marcam a nossa vida, né? Eu posso citar algumas. Irmão José Alves, me lembro que eu pensava que aquele homem era um dos homens mais difíceis do Evangelho alcançar, porque eu ouvi o testemunho do irmão Antônio e principalmente do pastor Osmar sobre ele, né? Não era uma pessoa ruim não, mas era duro com o Evangelho. Uma vez eu pregando aqui, fiz um apelo, ele era alto, não sei se você lembra, eu vi aquela mão assim, bem em cima, assim, mão de punho assim, né? E ficou assim lá em cima. E eu falei: eu quero esse Salvador. E foi uma bênção a vida daquele homem, né? Muito bênção mesmo. Testemunho. Irmão Ulisses, pai, marcou também a minha vida nesse púlpito aqui. E outro foi irmão Silas, né?
e Deus o levou, está com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu estava dizendo para os seus familiares, olha, se pudéssemos, eu não acredito, né, que, assim, no meu entendimento, ele não está nos vendo, e nem nós podemos ter contato com ele, é o que eu acredito. Mas, veja, é um mais, viu? Se nós pudéssemos perguntar dele, irmão Silas, o senhor quer voltar? Qual seria a resposta? Não, porque está com Cristo incomparavelmente. Lógico que a gente não pode, né, fazer essas perguntas, mas é apenas para mostrar, meus amados, é que é incomparável. Ninguém quer mais voltar. Está lá, é incomparavelmente melhor. Muito bem, até em Filipenses capítulo 1, nós já lemos quando diz, né, veja aí o versículo versículo 24. Olha aí, Filipenses capítulo 1, versos 23 e 24. Nós já estudamos esse texto. Mas de ambos os lados estou em aperto. Lembra que Paulo, ele está preso em Roma, e ele está aqui com o coração dividido, porque ele sabe que ele pode ser condenado à morte. E se ele for condenado à morte, ele disse, eu vou morrer, mas eu vou estar com Cristo. Porém, se eu ficar aqui, eu vou ajudar vocês. Então, de ambos os lados, né? Eu estou nessa situação, eu não sei o que é, eu vou fazer. Agora, uma coisa é certa, quando ele diz no versículo 5, ao 23, no finalzinho, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, vocês estão precisando da minha ajuda, então eu estou aqui, mas se Cristo me levar, para mim será um grande privilégio. Muito bem, meus amados, nós chegamos já em Filipenses capítulo 2 e o verso 25. No capítulo 2 de Filipenses, nós temos aí 4 exemplos de submissão. O primeiro exemplo que nós já estudamos foi o exemplo do nosso Salvador, o exemplo de submissão, submisso até a morte e morte de cruz. O outro exemplo de submissão foi o apóstolo Paulo, ele próprio dá seu testemunho. Terceiro exemplo foi Timóteo, e nós falamos de Timóteo semana passada, e Paulo até argumentando, olha, nós temos muitos irmãos aqui em Roma, mas nenhum está disposto a ir até Filipos. Alguns estão dispostos para brigar entre si, né? Mas para ajudar a igreja lá em Filipos, ninguém estava disposto. Ele disse, olha, eu queria mandar Timóteo, mas eu vou mandar ele em breve, porque ninguém tem aqui interessado em vocês, senão ele próprio. Ele foi um exemplo de servo, Timóteo. Foi treinado, nós vimos isso. E agora, ele vai falar de um irmão muito querido, o Epafrodito. E é interessante, meus amados, esse homem, o nome dele literalmente significa por Afrodite. Então, muitas vezes, né, os pais colocam o nome dos filhos, né, com certeza, possivelmente os pais de Epafrodito não eram crentes, né, porque colocaram um nome em homenagem a uma deusa, né, e é muito comum, né, os pais assim homenagearem pessoas, ídolos, né. Tem um colega, né, muito meu amigo, Agamenon, né, o nome de um deus, né, Dionísio. E aí os pais até colocam assim, Íris, né? A Íris. Mas não se preocupe, porque depois que essa pessoa se converte, não tem nada a ver mais com essa divindade. E assim é a vida de Epafrodito. Ele foi um servo também, um homem muito submisso, que se voluntariou como mensageiro de boas novas a Paulo. Paulo estava preso
e até o momento ele está em uma prisão domiciliar. Ele tinha que pagar os custos, inclusive da sua estada ali mesmo, sendo preso. E agora, como é que ele vai pagar os custos se ele não está trabalhando, está preso? E a igreja de Filipos, ela manda uma oferta por alguém muito especial. Quem é ele? Veja aí, capítulo 4 ainda, e o versículo 18. Capítulo 4 e o versículo 18. Mas bastante tenho recebido, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Meus amados, este homem, ele se deslocou aproximadamente 1000 quilômetros. É como se você, não sei se você já foi até Santa Helena, lá na linha, né? Lá na divisa com a Venezuela. É mais ou menos aí, daqui para lá, é mais ou menos aí, 1000 quilômetros. Só que você tiver um carrinho bom, você tira aí o que? Talvez aí em 12 horas, daí devagarzinho, 12 horas, correndo aí 110, dando uma paradinha para comer, essas coisas assim. Estrada boa, mas naquele tempo não tinha estrada, não tinha uma reta, como nós temos hoje um 74. Então, não era tão perto, assim, nesse sentido, né? Em um dia, não é um dia de viagem. Mas ele se arriscou, não, eu vou, eu preciso levar, e ele precisa também. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é constituída por homens e mulheres que se destacam com suas virtudes. Então aqui e acolá, graças a Deus, Deus levanta no nosso meio pessoas assim, como Epafrodito, que se destacam com virtudes, com motivação e com honra na obra de Deus. Estes homens de fibra, nós podemos dizer, mulheres especiais, de valor, servos abnegados, pessoas valentes, que dão sua vida para a obra de Deus. E Deus, ele concedeu algumas preciosidades ao apóstolo Paulo. Ele sempre cita alguns companheiros, como o próprio Timóteo. Ele fala de Áquila e Priscila, é uma forma tão carinhosa, tem hora que ele chama Prisca, né? Parece que era uma forma assim, carinhosa dele se dirigir a Priscila. Ele se dirige também a Lucas, o médico amado. Já pensou como seria o seu tratamento dos dois, né? Tinha o Silas, tinha o Onésimo, que ele gerou em Roma, preso. O próprio Marcos, que teve uma desavença lá, mas depois eles se ajeitaram. Tíquico, a Ninfa, o Aristarco, Arquipo e muitos outros. Mas também destaca aqui esse servo, Epafrodito. E no Império Romano, os pagãos, frequentemente, eles invocavam o nome de um deus ou de uma deusa para fazerem apostas, suas dedicações e etc. E além dela ser Afrodite, a deusa do amor, muitas pessoas jogavam, e eu me lembro assim, eu era criança, o pessoal da minha região jogava no jogo do bicho, e eu só ouvia eles contando, né? E aí eles, de tardezinha, nas manhãs, eles se acordavam e contavam os sonhos. E aí tinha um adivinhador. Olha, esse sonho deve ser o macaco, ou esse sonho deve ser o leão. E era assim, aí outros pegavam aqueles pratos de porcelana, pegavam uma vela e colocavam lá, e o desenho que a vela desce, assim, com a fumaça, isso aqui, o que é? Parece um gato, alguma coisa dessa natureza. Então as pessoas sem Deus, meus amados, eles vivem assim, né? Na aposta, na superstição. Uma deusa, também, além de ser a deusa do amor, da fertilidade,
também a Afrodite era a deusa favorita dos apostadores, a deusa do amor. E os pais colocaram o nome dele em homenagem a essa deusa. Mas com certeza ele aceitou Cristo, né? Se converteu pela graça de Deus e foi transformado. E este homem, sendo um servo de Deus, ele sofreu uma grande angústia, porque ele sentia saudades também da igreja, da sua casa, né? Vejam o que é nos dito a respeito dele. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, versículo 26, 25, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos. Eu não sei se vocês já viajaram e sentiram saudade, né, da casa, da igreja. Irmãos, como vocês sabem, olha, e Rosinha é testemunha. Eu sou do Ceará. Irmãos, eu chego lá no Ceará, 15 dias é suficiente. Mas dá uma agonia para voltar. Uma agonia. Eu fico pensando assim, eu fico pensando na igreja, fico pensando nos irmãos. Aí eu disse, pastor, você tem vontade de vir para cá não, pastor Tércio? Rapaz, tem não. Tem não. Tem praia aqui, tem na praia, mas no Amazonas tem um rio lá. Tem meus irmãos, é assim. É dessa maneira. Então imagine Epafrodito, perto do Paulo, mas ele tinha deixado para trás vários irmãos também. Vários irmãos. Vários, uma família. Ele diz assim, tinha muitas saudades de vós todos. Todos. E ele estava muito angustiado, desde que tivesses ouvido que ele estivera doente. Então ele adoeceu e a igreja foi informada. O Epafrodito está muito doente. Ele ficou preocupado com essa notícia, como os irmãos iriam reagir enfim, né? Ficou angustiado. Agora, é um homem que até adoeceu fazendo a obra de Deus. O homem ficou doente trabalhando. Então hoje a teoria, ou melhor, a doutrina, né, da prosperidade diz que um crente jamais vai adoecer. Jamais. Olha aqui o Epafrodito. Ficou quase morreu. Quase morreu. E os crentes, muitas superstições. Me lembro que certa vez, ainda morava em Boa Vista, eu fui comprar um remédio, cheguei lá na farmácia e olha só, mulheres vendendo remédio, crentes. Eu disse, olha, eu estou sentindo que assim, meu corpo é dolorido, eu acho que eu vou gripar. Mulher, o que é isso? Está arrependido. Que coisa, né? Meus amados, não me dou com essas coisas não, sabe? Não me dou não. Então, pessoas que vivem nessa situação pensam que nós estamos aqui, meus amados, debaixo dessa terra. Nós gripamos, adoecemos e morremos, como os demais. Então, é mentira quando alguém diz que um crente nunca vai ficar doente, ou que toda enfermidade procede do diabo. Não, nem sempre é assim. Este homem aqui, Epafrodito, fazendo a obra de Deus, ele realmente pegou uma doença mortal. Não sabemos que doença era essa, mas o Senhor o restaurou, o curou. Um irmão muito querido, um irmão muito amado, fiel e cooperador do ministério do apóstolo Paulo. Foi um exemplo de fraternidade, um exemplo de ética até, persistência, de serviço. E com certeza, meus amados, Epafrodito, ele tinha a merecida reputação que demonstrava que ele não mais vivia segundo a uma deidade pagã. Ele não era por Afrodite, ele era agora pela fé em Cristo Jesus.
Nós vamos descobrir algumas qualidades deste homem. Ele era um homem que era confiável, era um homem cuidadoso, era um homem que encorajava, um homem sábio, um homem sábio. E o apóstolo Paulo, ele fala dele com propriedade. Veja o versículo 25, novamente. Filipenses 2 e o verso 25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão. Olha eles, meu irmão. Significa que eles partilhavam a mesma fé, estavam envolvidos na mesma obra. E de fato, ele é um verdadeiro irmão. Verdadeiro irmão. Não apenas um irmão, mas meu irmão. Meus queridos, eu acredito que neste mundo onde o egoísmo está triunfando, nós precisamos, meus amados, celebrar mais e mais a nossa irmandade. Meu irmão, meu amado. E somente os irmãos se sacrificam uns pelos outros. Um irmão, ele supre a necessidade do outro. Um irmão, ele não guarda ressentimento do outro. Até porque, se é irmão, o princípio é que tem o mesmo pai. E ele diz, meu irmão. Então, Epafrodito não era apenas um irmão qualquer, mas ele usa, né, meu irmão. Ou seja, é como se a prisão de Paulo fosse a prisão de Epafrodito. É como se a dor de Paulo fosse a dor de Epafrodito. A solidão de Paulo fosse a solidão de Epafrodito. É assim, meus amados, onde nós demonstramos irmandade verdadeira. Este homem estava pronto para servir, mesmo correndo riscos, como nós lemos aqui. De fato, esteve doente, o verso 27, e quase a morte. Quase a morte. Este homem viajou aproximadamente 1.000 quilômetros para visitar o apóstolo Paulo. Então, devia ser um irmão de verdade, né? Irmão fiel, cooperador, companheiro. E é assim que Paulo se dirige a ele também. Não apenas irmão, mas ele diz, meu cooperador. Vejam aqui, até na nossa língua portuguesa, essa palavra ela é composta de duas palavras, tá? A junção de duas palavras, como se diz, está junto, e operador. Então, quem é o operador? É aquele que trabalha. O cooperador é o que está junto ao que opera. Então, co é aquele que está junto. E operar significa trabalhar, fazer, executar. E o cooperador é aquele que ajuda o operador. Ou seja, o cooperador, ele não necessariamente opera, mas ele está junto ao que opera. Está ali para auxiliar. Pode ser até que o operador diga, olha, é sua vez agora. Tá bom, eu vou fazer. Mas ele está na expectativa. Há uma grande diferença nisso, meus amados. O cooperador deve ser alguém fiel ao operador. É aquele ajudador, é aquele colaborador. Ele não é o operador principal, mas ele está junto dele. É aquele que trabalha sem aparecer, sem mesmo. E se aparece, ele não se ensoberbece. A grande maioria das pessoas gosta de ser o cabeça, né? De ser o dirigente, de ser o líder, e etc. Há pessoas, meus amados, que eles só trabalham se ele estiver na frente. Eles não conseguem realmente ser liderados, ou até ficar na posição de um cooperador. Então, ele está sempre pronto para somar ao lado, aquele que está ao lado. E é interessante, meus amados, que no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 6, o sábio Salomão, ele vai dizer, olha, ó preguiçoso, vai ter uma
formiga. Elas não têm chefe, porém elas trabalham. As formigas, meus amados, elas são divididas em 3 grupos. Tem as cortadoras, tem as carregadoras e tem as arrumadoras. Cada um no seu lugar, cada um fazendo a sua parte, colaborando, cooperando. E como deve ser a cooperação cristã, meus amados? Com amor, né? Com submissão, e aqui o tema é submissão, exemplo de submissão. Nós cooperamos com fé, nós cooperamos estando pronto, com alegria e com inteligência. Ou seja, nós conhecemos o nosso lugar. Nós conhecemos o nosso lugar. Isso é discernimento. É alguém que trabalha afinado. Então, Epafrodito, ele era um verdadeiro cooperador, que ele se colocava ao lado na realização da obra de Deus. Era alguém que se entregava aquilo que fazia, de corpo e alma. Isso dava muita alegria até o apóstolo Paulo. Imagine, né? Ele ali, necessitado, e de repente chega o apóstolo, aliás, chega para Epafrodito, né, com uma oferta generosa. Ele disse: me supriu, estou abastado aqui, estou suprido com essa oferta. Irmãos, eu imagino, porque quem está servindo se alegra quando encontra pessoas dispostas a servir também. É uma alegria. Infelizmente, não são todos aqueles que estão disponíveis e se colocam de forma integral, no sentido assim de se doar naquilo que fazem. Alguns, eles simplesmente entregam só o que está sobrando de suas disponibilidades. Muitos são até negligentes, são displicentes. Eles dão o pior. Eu sei sobrar, eu faço. Este homem aqui é um exemplo. Diz a Bíblia, no versículo 30 de Filipenses, né, porque pela obra de Cristo. E aqui a obra de Cristo, vejam só que também incluía ajudar um obreiro em suas necessidades. Chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Nós lembramos do próprio apóstolo Paulo, que dizia: nada tem uma vida preciosa. Eu quero servir a Deus. Nada. É interessante. Por favor, meus amados, eu espero que os irmãos compreendam essa ilustração que eu vou fazer aqui, e não é ofensa do coração nenhum dos irmãos, por favor. Mas vamos pegar assim, um pastor, vamos esquecer um pastor, um missionário. Pega um missionário e pega um irmão que trabalhou 35 anos direto em uma empresa, e os dois vão se aposentar. O que vocês acham? Aquele que trabalhou 35 anos, será que ele não está contando os dias para chegar à aposentadoria dele? O que vocês acham? Está contando. Eu quero descansar, né? Agora pense no missionário. Ele vai se aposentar também, né? Contribuir com o INSS. No caso do funcionário, seja ele público, particular, ele vai querer desfrutar da vida, vai gozar, né, seu descanso e etc. O que vocês acham do missionário aposentado? Você acha que ele vai abandonar a obra? Não abandona não, irmãos. Estou lhe dizendo. Ele continua. Ele vai continuar. Ele, mesmo nas fraquezas, mesmo nas debilidades, ele vai continuar. Ele continua. Conheço vários homens assim. Pastor, tive o privilégio de conhecer Raimundo José, lá em Boa Vista. Raimundo José. É um milagre que ele não está vivo. Até já teve problemas já com dicção.
acho que algum derrame. Mas é um sonho, eu acredito, de um missionário morrer fazendo o trabalho de Deus. E eu acho que vai ser assim com ele. E tantos outros. Essa é a característica de um servo. Chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir. Não é? Ou seja, ele desprezou as suas necessidades pessoais para obedecer e ser submisso ao nosso Deus. Será que nós somos cooperadores assim? E veja que ele não é o operador principal, ele é apenas o cooperador. Ele não é o operador, ele vai estar junto com o operador, por isso ele é cooperador. Nem sempre o cooperador vai aparecer, nem sempre o cooperador ele se destaca. É verdade que alguns homens até se destacaram depois da morte do operador. Por exemplo, Josué, ele era cooperador de Moisés. Depois que Moisés cessou, ele apareceu no cenário. Eliseu, por um período, foi cooperador de Elias. Enquanto Elias estava vivo, Eliseu não tinha evidência. Então, tanto Josué como Eliseu, eles tiveram o privilégio de substituir um líder. Mas Epafrodito, ele entrou para a história, porque o Espírito Santo deixou registrado, ele entra para a história bíblica, não como um grande líder, mas como um coadjuvante, um cooperador. Ele não entrou na história bíblica como o sucessor do grande apóstolo Paulo, mas como um cooperador. E o cooperador, ele serve onde for necessário e com o que for necessário. Eu estou aqui das tarefas mais simples às mais complexas. Ele sempre está disponível. Estou pronto, estou aqui. E não apenas esse cooperador, mas também o versículo 25 nos diz: companheiro nos combates. Ou seja, companheiro de lutas. Lutas mesmo. Trata-se de um amigo, de um irmão nas horas mais difíceis. Naquele momento, a morte rondava Paulo. Ele estava preso. Mas lá estava Epafrodito para ajudá-lo, confortá-lo, servir de apoio, que as lutas, meus amados, são terríveis. Em 2 Timóteo, 2 Coríntios 5 e 7, ele diz assim: lutas por fora, por fora, e por dentro o que é? Temores. E aí este homem aparece, um companheiro de batalhas. Irmãos, a vida cristã não é uma sala VIP, não é uma sala VIP. A vida cristã não é uma colônia de férias. Lamentavelmente eu vi um homem assim, até zombando do sofrimento dos crentes, né, da cruz que carregamos. Ele dizia: olha, esses crentes aí ficam carregando uma cruz, a minha é de isopor, ainda tem as rodinhas ainda. Então, esse negócio aí de sofrimento não é comigo não. Então é muito triste, né? A vida cristã, meus amados, é cheia de lutas. Não é um colônia de férias, não é um parque de diversões, mas é uma luta constante contra principados, contra as potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu não sei se eu contei a vocês, acho que sim, vou repetir. Em um concílio, o homem ele foi avaliado nas 10 doutrinas, né, da Bíblia. Quando chegou em angelologia, perguntaram se ele acreditava no diabo, essas coisas assim, nos anjos maus, anjos caídos. Ele disse: olha, eu não acredito muito nessas coisas não. Não acredito muito no diabo não. E aí os pastores, né, avaliadores, os avaliadores dele anotaram essa frase. E depois de um tempo,
Aliás, ele saiu e ficou só o pastor dele com os demais, né? E aí, olha, ele foi teve falha em angelologia. Ele não foi muito assim, confiante na existência de Satanás. Como é que isso vai se ver assim, porque é uma doutrina bíblica, etc, etc. O pastor disse assim, o pastor da igreja, o pastor dele, disse, a falha dele foi só essa, foi? Ele não tem problema em soteriologia, escatologia, antropologia, bibliologia, não, foi só em angelologia. E angelologia foi só na questão do diabo. E aí o pastor sugeriu assim, olha, vamos fazer o seguinte, então vamos ordenar ele, depois de um ano ordenado, vamos chamar ele, e vamos perguntar dele se ele acredita se o diabo existe ou não. E aí vamos ver a resposta dele. Eu acredito que era bem diferente do que ele tinha dito, né? As lutas são grandes, meus amados. Nós temos lutas terríveis. E aqui, agora, ele não é apenas um cooperador, ele é um companheiro. Companheiro, aquele que está mesmo para confortar, que está ao lado. Companheiro de batalhas. Paulo, ele queria dizer assim, olha, Epafrodito, você é como um soldado valente, que está comigo nesta guerra. E a vida é assim, meus irmãos, é um combate. É um combate. Que é lá, a gente dá uma balança, perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Nós vencemos pela palavra de Deus, pela fé, pelo sangue do nosso Salvador. Este homem é aquele que luta junto, está bem ao lado, sofre junto, mas também vence junto. Ele também é descrito aqui como um mensageiro e auxiliar nas necessidades. Vejam, vosso enviado para prover as minhas necessidades. Imagine ele chegando em Roma. Olha, Paulo, está aqui a oferta de amor, aqui o nosso afeto, uma lembrança da nossa igreja, é o nosso coração, tome. Imagine, meus irmãos, ele foi altruísta, ele arriscou sua vida em favor do outro, ele não pensou em si. É um homem que se dispõe a dar sua vida pela obra de Cristo. Isso é um bálsamo, meus amados, para aquele que está necessitado. Este homem não mediu esforços para estar perto de seu irmão. Era um homem muito corajoso, estava pronto mesmo até para morrer, dar sua vida pelo Evangelho. Nós não temos muitos detalhes aqui sobre o que de fato aconteceu com ele, mas ele correu um grande risco ao se aproximar do apóstolo Paulo, uma doença, não é? Sem contar com os perigos que ele enfrentou. Aqui ele está gravemente enfermo, quase morreu, e Deus o restaurou. E agora Paulo está grato pelo seu restabelecimento. Graças a Deus. Você estaria pronto para fazer isso por alguém? Já ouviram a história da vela? História com E, tá bom? A história da vela e do fósforo. Quando certo dia que o fósforo, ele diz para a vela, né? Eu tenho a tarefa de te acender. Assustada, a vela disse, não, por favor, você não pode me acender não. Se eu for acesa, os meus dias estarão contados. Ninguém vai mais admirar minha beleza e nem meu cheiro, porque é uma vela cheirosa, né? E o fósforo perguntou, tu preferes passar a vida inteira inerte, sozinha, sem ter experimentado a vida? A vela insegura e apavorada lhe responde num sussurro, mas queimar dói e consome as minhas forças. E o fósforo disse o seguinte, é verdade, mas este é o segredo da nossa vocação. Nós somos chamados para ser luz. O que eu posso fazer é muito pouco.
que eu posso fazer é muito pouco. Se eu não te acender, perco o sentido da minha vida. Então, eu existo para acender fogo. Tu és uma vela. Tu existes para iluminar os outros, para aquecer. Tudo que ofereces, através da dor, do sofrimento e do empenho, será transformado em luz. Olha aí, posso cheio de filosofia, né? Tu não te acabarás te consumindo pelos outros. Outros passarão o teu fogo adiante. Só quando tu te recusares, então morrerás. Querem saber o que aconteceu? Dizem que em seguida a vela se afinou, empinou o seu pavio e, cheia de alegria, disse: pode me acender, estou pronto. Pronto para ser queimada, né? Então Epafrodito ele diz: olha, estou pronto para a minha vida. Senhor, 1000 quilômetros eu vou. Se eu adoecer, adoeci. Se eu morrer, morri. Lembra da história de Esther? Depois que ela é convencida de sua tarefa, ela estava medrosa e disse: olha, eu não posso chegar perante o rei. E seu tio Mardoqueu disse: e tu pensas que tu vai escapar? Será que não foi por essa razão que Deus te colocou? Não foi essa razão? Deus ter te colocado aí? E ela, convencida, ela disse: tá bom, eu vou. E eu acho interessante a frase dela, finalzinho: se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Então este homem, quais eram as suas motivações? Amor. Amor. Foi isso que, meus amados, motivou ele. Amor principalmente a Deus e amor a seu irmão. O amor, ele vence os obstáculos, ele vence, ele supera. Coisa maravilhosa é um relacionamento amorável, fraterno entre esses irmãos. Tão maravilhoso. Coisa que é quase vista na atualidade. E nós devemos resgatar isso, meus amados. Esse relacionamento, vamos chamar assim, amorável, criando novas palavras aí, dona Marijane, entre os irmãos. Algo que Deus se agrada. No Salmo de número 133, o salmista diz: oh, quão bom e agradável que os irmãos vivam, em união. E aí ele vai comparar com o Monte Hermon, dando vida ali àquele vale, e ele diz assim: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, onde há fraternidade. Ainda no livro de Provérbios, há 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. E nessa sequência, o que é que Deus abomina? Aquele que semeia contendas entre irmãos. E por fim, meus amados, versículo 29, Paulo diz: recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra. Em outras palavras, honrai a homens como esse. De fato, meus amados, um homem com essas características deve ser notado, deve ser honrado pela igreja. Então, a honra é um sentimento de respeito, de reconhecimento, de gratidão por alguém que é excelente e que realizou um grande trabalho. Então, nós terminamos aqui o capítulo 2 com esses 4 exemplos de submissão. O Senhor Jesus é o exemplo principal. Nós temos o exemplo de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito. Se Deus permitir, nós vamos prosseguir
é no capítulo 3, na próxima semana. Que Deus nos abençoe. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Obrigado por tua excelsa graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos em sermos chamados teus filhos. Nos dá graça, Deus, para sermos fiéis e obedientes ao Senhor. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos ter o nosso tempo de oração, mas antes nós temos os pedidos a serem feitos, tá bom?